Agora só toma banho de gato? Psst, ela tá chegando. Relaxa, gente. Tô usando mais a cabeça e menos energia. Como? Ué, deixar o chuveiro na posição verão e tomar banho mais rápido reduz muito o consumo de energia. Você não sabia disso não, mãe? Bom. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Sua comunidade em foco. Política com prestação de contas, tudo sobre seus direitos, atualidades e muito mais. Todo sábado, de meio-dia às 2h, aqui na Rádio Livre, 1440 AM, programa Roberto Tavares Entrevista. Rádio Livre, 1440 AM. ZYJ 469, Rádio Livre, 1440 AM, Rio de Janeiro, Brasil. Agora pelas ondas da Rádio Livre, 1440 AM, internet online, acesso digital. Olá, amigos ouvintes, internautas, estamos começando o acesso digital. Neste início de tarde, de segunda-feira, vai entrar no ar a segunda edição do painel Tecnologias e Negócios. Eu sou Álvaro Moreira e nos estúdios da Rádio Livre, AM 1440, estou na companhia de André Brasil, Kleber Júnior e Jackson Ferreira. Vamos debater e conversar sobre jogos digitais. Não? Olá, amigos, ouvintes e internautas, estamos começando o Acesso Digital. E neste início de tarde de segunda-feira, entra no ar a segunda edição do painel Tecnologias e Negócios. Eu sou Álvaro Moreira e nos estúdios da Rádio Livre, AM 1440, estou na companhia de André Brasil, Kleber Júnior e Jackson Ferreira. Vamos debater e conversar sobre jogos digitais e torcemos que o assunto seja do interesse. E por ser do interesse, convidamos você, ouvinte internautas, a compartilhar com a gente nos debates. Então, nos contate, mande suas perguntas pelo Facebook, acesso.digital.1440, pelo e-mail, acessodigital@condominiodti.com.br ou pelo telefone 21 Rio de Janeiro 22338822. Não se esqueça, todas as segundas-feiras, Tecnologia e Negócio. Uma boa tarde e já voltamos. Família Luz. No episódio de hoje, Gabi Luz muda seus hábitos de banho. Antônio, o que tá acontecendo com essa menina? Como assim? Sei lá, antes ela ficava horas no chuveiro, agora só toma banho de gato? Psst, ela tá chegando. Relaxa, gente. Tô usando mais a cabeça e menos energia. Como? Ué, deixar o chuveiro na posição verão e tomar banho mais rápido reduz muito o consumo de energia. Você não sabia disso não, mãe? Bom. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Acesso digital. De segunda a sexta, a partir de 1h. Cada dia um tema diferente. Acesso digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui, na 1440 AM. Voltamos a apresentar Acesso Digital. De volta, antes de começar o nosso debate, vamos apresentar os nossos convidados.
Professor André Brasil, seja bem-vindo, o microfone é todo seu. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou André Brasil, eu atuo na coordenação do curso de Tecnologia, Superior de Tecnologia em Jogos Digitais do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O curso foi lançado no final aí de 2014 e já estamos aí com alguns jogos prontos. E também eu tenho mestrado em computação pela UF, já trabalho com jogos desde 2007, estamos aí. Tá ok. O segundo convidado, Kleber Júnior. Seja bem-vindo, Kleber. Boa tarde. Boa tarde a todos. Kleber Tavares Júnior. Prefiro assim, trabalho há quase 10 anos no mercado, desde 2005. Hoje eu sou gerente de informática da Multirio, a gente faz jogos lá também. Eu tenho uma empresa de produção, a Harmonia Game Studio, e dou aula no Senai também na parte de desenvolvimento de jogos. Muito obrigado, Kleber. Jackson Ferreira, seja bem-vindo, dê o seu recado, Jack. Obrigado, boa tarde a todos. Eu sou o Jackson Ferreira, sou um dos alunos da graduação de Jogos Digitais, faço essa graduação no IFRJ e também sou empreendedor. E um dos intuitos do curso é formar empreendedores na área de Jogos Digitais. E boa tarde a todos novamente. Muito obrigado, senhores. Na realidade, hoje o nosso encontro aqui, eu imagino que nós temos muitos assuntos a debater. Então, nosso tempo até foi solicitado à direção da rádio que nós pudéssemos reduzir, porque os assuntos são muitos. E a nossa expectativa é que esse assunto dos jogos digitais é uma coisa da moda, é uma coisa que está aí. É um assunto que não é só nacional, é internacional. Então, vamos tornar ele bem breve, apesar de que eu já falei demais. Mas eu vou começar com uma pergunta, que na realidade a produção do Acesso Digital, ele fez uma pesquisa sobre esse mercado. E dentro dos editoriais que saíram no mercado, nós temos um do próprio Instituto Federal, e é uma pergunta, obviamente, ao professor André Brasil, né? O editorial fala sobre Silício Fluminense, incubadora de jogos, empreendimentos e economia criativa de engenheiro Paulo de Fronten. E no editorial fala muito do professor Rodney Albuquerque, a qual, se me permite uma parte de agradecer, de permitir estar o professor André representando a instituição e obviamente, nessa equipe do professor Rodney contigo, professor André, vocês fizeram um projeto para ir à FAPERJ conseguir uma verba para começar o projeto todo do Silício Fluminense. Nos fale um pouco sobre isso. Pois é, o projeto da FAPERJ, ele foi idealizado tendo em vista apoiar os alunos, né, do curso de jogos e alavancar aí o processo de desenvolvimento de games. E a gente conseguiu aí com a FAPERJ em torno de 220 mil, só que ainda não foi liberado, né, mas está em processo. Mas eu acredito que vai alavancar bastante a questão do curso, né, e um entrosamento aí, né, quer dizer, entre a parte de desenvolvimento dos alunos com a parte das indústrias, né, e quer dizer, vai consolidar ali. A ideia é consolidar uma estrutura ali de desenvolvimento de jogos, já que tem um incentivo todo de 1% de ISS ali na região de Paulo de Fronten, quer dizer, já tem algumas iniciativas também por parte do governo, né? Que vai empreendedores local, é isso? Isso aí. Muito bem. Na realidade, o empreender também é outra palavra da moda, é algo que está acontecendo e muito. Amigo Kleber, o que você acha nessa questão de incubadoras, polos tecnológicos, e quando o mercado, acreditamos nós no nosso estudo que fizemos, ele está precisando muito mais de pessoal qualificado do que empreendedores. Apesar que também dentro desses estudos nós vimos que tem poucos empreendedores para a área de jogos digitais. Nessa comparação, o que você, como um empresário maduro, o que você acha que é interessante desse projeto do FRJ? É uma questão complicada, ouve o galinha, né? Quem vem primeiro, a gente precisa de pessoas técnicas qualificadas. Normalmente essas pessoas são jovens e esses jovens não têm maturidade para empreender, não tem todo o conhecimento. A gente já tem hoje no mercado de criatividade, de jogos digitais, uma galera que já vem aí com alguma experiência, e seria bom tentar juntar os dois. Aquele cara que não está se formando hoje, mas já tem experiência, e aqueles jovens que estão com a mão na massa ali. Acho que a junção dos dois seria o melhor caminho para tentar em Paulo de Fronten, onde for que a gente tente empreender.
Legal, uma coisa que eu esqueci de falar é que o projeto está com o apoio do Sebrae, inclusive inclui uma consultoria completa das empresas que forem associadas ao projeto por parte do Sebrae. E ele também tem uma série de incentivos aí para o desenvolvimento e pretende envolver alunos, pretende envolver empresas externas também, quer dizer, que vão trabalhar junto com os alunos do curso ou trazer seus projetos, né? Inclusive o Antônio Marcelo da Riachuelo Games já nos procurou com relação à FAPERJ, né, para saber mais sobre esse edital e como que poderia entrar. Então, algumas empresas já estão procurando. Do Mativa também. A colocação está no seguinte. Na realidade, não sei se vocês confirmam essa questão de falta de pessoal para o setor. Né? Pelo jeito que vocês estão balançando a cabeça, eu não sei se é da forma indiana de agradecimento ou dizendo que não. Mas não é real essa necessidade de pessoal para o setor de vocês? O que acontece é o seguinte, eu formo em sala de aula um cara extremamente técnico para programar ou para fazer uma arte, tá? O mercado de jogos, especificamente, ele ainda é incipiente, ele está crescendo, mas entre crescendo e ser grande tem uma diferença. Então, o cara, ele precisa trabalhar, né? Ele é jovem, mas tem que ter o seu dinheiro. E com essas qualificações que ele tem, é muito mais fácil ele conseguir dinheiro na informática ou na publicidade, então ele acaba fugindo por aí. E dá-se a impressão que tem poucas pessoas que querem trabalhar no mercado de jogos digitais. Não é. A questão é que como o mercado está crescendo, e ao mesmo tempo tem muita gente querendo entrar, o salário desse cara ainda é baixo. Então fica numa situação complicada de você resolver. Você tem que acreditar e ficar ali ganhando pouco por um tempo. Entendi. Na realidade, me permite, eu quero trazer à mesa também um dos nossos convidados, que é o Jackson Ferreira. E ele é um empreendedor. Nós estamos falando aqui da questão de não empreender ou empreender, ou se procurar no mercado de trabalho um local para se trabalhar, mas eu queria que o Jack, pela experiência que ele já tem, porque ele é diretor da D4U, e a colocação do Jack é que eu sei que ele se preocupou, pelo menos aqui no cartãozinho dele está falando que ele é o diretor de negócios. Então, na realidade, é isso que eu estou me reportando. Essa questão de que você empreender, você não é só o técnico, você é o marketing, o negócios e a gestão do teu negócio. Então, Jack, dê a tua opinião dentro da tua experiência que você já tem. Então, eu acho que o que exige muito trabalho duro. Principalmente em relação, vou falar um pouco da minha relação de estudante, porque o mercado de jogos ele é grande, ele abrange muita coisa. Você pode tanto estar trabalhando na área de arte, quando você pode estar em programação, quando você pode estar em músicas, por exemplo, que são outros fatores diferentes. Então acho que envolve muita paixão. É o seguinte, acho que quando a pessoa, o estudante que gosta de programar, ele vai ter um desenvolvimento muito grande nessa parte. Já o estudante que gosta de arte, ele vai ter um desenvolvimento muito maior nisso. Então eu acho que o legal, o foco, que os empreendedores deveriam fazer é tentar alocar os estudantes exatamente no lugar onde ele se encaixa melhor. E você vai tirar um proveito muito maior dessa pessoa. Eu acho que é isso que pode acontecer, que vai melhorar o mercado. Algum comentário, professor? Bom, primeiro dizer que o Jackson é um excelente aluno nosso, né? E ele também já atuou no curso técnico, então ele tem uma bagagem muito grande. E assim, o curso lá do Instituto Federal de Jogos Digitais, ele tem esse viés de também trabalhar a parte de gestão de projetos dentro do curso e também a parte de marketing digital. Isso foi uma dica do próprio Moacir Alves, né, da AC Games, que também dá uma olhada na nossa grade do curso e tal. Então, quer dizer, a gente está com esse olhar aí, que é um olhar global, um olhar de empreendedor, quer dizer, tem a parte de empreendedorismo também, gestão de custo, tempo, qualidade, riscos, isso tudo está junto com a parte também de programação, de artes gráficas. Então, quer dizer, o foco é programação, mas tem todo esse acompanhamento de gestão para que o aluno se torne um empreendedor dentro desse curso. Essa colocação é uma preocupação da seguinte forma. O mercado nacional, nós temos aí um estudo do Observatório Softex, ele nos coloca que nós somos em torno de 80 mil empresas no mercado nacional de tudo, de TI. Né? 95% são micros e pequenos empresários, numa proporção que você tem 4 pessoas CLTs
que é contratação, né, de carteira, e os demais são tudo prestação de serviço. Outro parâmetro também para avaliar essa questão do empreender, dentro dos jogos digitais, foi feita também a pesquisa pela nossa produção. Nós temos aí um índice de empresas muito nova, de 1 a 5 anos, né? Eu não sei se isso também é um mercado novo, ou é um mercado novo mundo, ou é um mercado novo nacional. Kleber, nos posiciona isso aí, nos esclarece melhor sobre isso. O mercado novo internacional certamente não, ele existe já há quase 50 anos aí. Aqui no Brasil a gente tem, desde a década de 80, alguns jogos, empresas as mais antigas que eu conheço, finalzinho de 90, mas realmente está crescendo bastante esse número. Sobre a questão que o Jackson levantou sobre o empreendedorismo, somos jogos digitais, né? Então somos artistas, a gente quer fazer arte. Então o cara que está programando também é uma forma de arte, o cara que está desenhando, mas as pessoas esquecem que o negócio faz parte também. Então às vezes o cara tem que levantar a cabeça do computador e olhar para fora, saber como é que essa empresa vai sobreviver. Então essa figura do gestor, ela tem que ter naquela equipe, e não é o cara que vai estar fazendo, tá? Mas faz parte, acho que isso tem que ficar sempre ligado, né? Só mais um comentário aí, com relação ao mercado de jogos. O mercado de jogos do Brasil em relação ao mundo, ele está na 11ª posição mundial. Somos, de acordo com a pesquisa da Newzoo, que é um site bem conceituado, somos 48,8 milhões de jogadores. Aí é o consumo de jogos, né, que eu estou falando, que é diferente da indústria de jogos. Sim. E 61% desses jogadores são jogadores pagantes, então eles pagam pelos jogos, e o gasto aí em 2012 foi em torno de 2,6 bilhões de dólares, então quer dizer, é uma economia aí que no geral está em torno de 80 bi mundial e supera a do cinema desde 2006. Mas aí falando um pouco também da indústria de jogos dentro do Brasil, agora falando da indústria e não do mercado, quer dizer... Uma parte desses seus números do Brasil e de venda, boa parte são mulheres. Prestar atenção nisso. Sim. Então, é um segmento que vem crescendo, né, em função aí dos jogos casuais, né, claro. Ok. Gente, olha só, eu tenho que dar uma paradinha pro nosso cafezinho, né? Então já voltamos. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Estamos apresentando Acesso Digital. A família Luz. No episódio de hoje, Gabi Luz muda seus hábitos de banho. Antônio, o que tá acontecendo com essa menina? Como assim? Sei lá. Antes ela ficava horas no chuveiro. Agora só toma banho de gato. Psst, ela tá chegando. Relaxa, gente. Tô usando mais a cabeça e menos energia. Como? Deixar o chuveiro na posição verão e tomar banho mais rápido reduz muito o consumo de energia. Você não sabia disso não, mãe? Bom. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Doar leite humano. Toda mulher saudável, com excesso de leite e que não use medicamentos que impeçam a doação. Para isso, é só procurar o banco de leite mais próximo de sua casa e se informar sobre como fazer a doação. O leite deve ser retirado depois que o bebê mamar ou quando as mamas estiverem muito cheias. Grupo de Apoio à Alimentação. Telefone 26299234. Repetindo, 26299234. Rádio Livre Cidadania. Enfrentar o crack. Compromisso de todos. No Rio de Janeiro, o governo federal, em parceria com o estado e municípios, dá início às ações do programa CRAC. É possível vencer. A capacitação de profissionais em prevenção já começou. Para o tratamento, ampliação dos serviços de saúde e assistência social para usuários e familiares. E na segurança, reforço ao policiamento nas áreas de tráfico de drogas. Mais informações em brasil.gov.br. CRAC. É possível vencer. Governo Federal. É hora de agir contra a dengue. A dengue é uma doença que ainda afeta milhares de brasileiros. Para enfrentá-la, é preciso agir e adotar ações diárias de prevenção e combate ao mosquito transmissor da doença. A prevenção começa em casa. Não deixe a água da chuva acumulada sobre lajes e calhas. Não acumule lixo. Mantenha fechados os reservatórios de água e lave-os periodicamente com água e sabão.
Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Jogue fora todo objeto que possa acumular água. Depois de cuidar da sua casa, converse e ajude seus vizinhos. Se eles não tomarem as mesmas atitudes, podem comprometer todos que moram por perto. Leve também essas informações para os colegas de trabalho, membros da sua igreja, familiares, associação de bairro e toda a comunidade. E lembre-se, se você perceber grande quantidade de foco do mosquito, informe os órgãos responsáveis do seu município. Para mais informações, acesse o site www.combatadengue.com.br. De Brasília, Helena Lacosta. Hoje, todos os dias, 2,5 milhões de pessoas pegam 2 conduções e só pagam uma. E quem banca essa diferença é o governo do Rio. Com bilhete único, o trabalhador economiza no fim do mês. E as pessoas que moram longe têm mais chances de conquistar um emprego. É o governo fazendo mais por quem sempre teve menos. Essa é a maior mudança de todas. Governo do Rio de Janeiro, somando forças. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Rádio Livre, 1440 AM. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Pessoal, de volta a essa mesa de debate. Eu quero salientar que os nossos ouvintes, os nossos internautas, possam fazer suas perguntas pelo Facebook acesso.digital.1440 ou pelo e-mail acessodigital@condominiodti.com.br. Eu tenho uma pergunta à mesa que eu juro a vocês que uma vez eu participando de um evento da reunião de produtores de jogos, comentou-se muito sobre a questão das personagens que são colocados lá. E deram um exemplo, a questão do mercado japonês, onde que eles utilizam muito os personagens do Japão, apesar que são jogos que pode ser adquirido para o mercado exterior, mas eles são jogos mais que são adquiridos dentro do próprio Japão. E a questão de nacionalizar essas personagens, para os nossos Saci Pererê, ou a Mula Sem Cabeça, e por aí vai. E eu também, quer dizer, uma pergunta com dois temas. Eu queria saber como está também a produção dos jogos nacionais. Por gentileza, senhores. Bem, falando sobre produção de jogos nacionais, tem ficado cada vez melhor, tá? A gente sente uma procura maior do mercado, talvez até uma aceitação maior dos jogos que a gente faz, já entrando na questão dos personagens, mas isso não está perfeito ainda. Quando você chega com um jogo de Saci, o próprio brasileiro, eu sinto, tem aquela repulsa, assim, não é tão legal. Se quiser discutir um pouco mais sobre isso. Sim, com relação à questão dos personagens, a gente teve um exemplo muito bom de jogo que aproveitou a cultura brasileira, que foi o Capoeira Legends, desenvolvido pela Donsoft. E ele trabalhou toda a questão da capoeira no Brasil, da parte dos escravos, né? Da época do senhor, do senhor de engenho, né? Então, quer dizer, essa parte cultural ela vem sendo trabalhada, mas isso ainda precisa ser aprimorado, porque nós brasileiros temos uma tendência, pelo que eu vejo assim, e no geral, não é só nos jogos, não, de tentar importar uma cultura ocidental, uma cultura europeia. Mas isso vem melhorando, assim, quer dizer, tem alguns jogos que têm essa iniciativa de trazer os personagens daqui mesmo, a cultura local, que é uma cultura que a gente tem uma identidade muito maior, né? E o brasileiro, apesar de ter essa coisa que o Kleber falou de você olhar assim meio de lado, mas eu acho que dependendo, quando isso for aumentando, a coisa vai ser diferente, né? Posso citar, por exemplo, uma parte. Se eu te perguntar o nome de um personagem do jogo japonês Double Dragon, você chega lá e consegue dizer o nome lá do Billy. Mas qual é o nome do personagem no Capoeira Legends? É difícil, eu também não sei. Tá? O Ganguzá, eu acho. O Jack vai responder. É verdade. Assim, eu acho que essa questão
está muito associada à criação das pessoas no Brasil. Todo mundo é muito influenciado a seguir tudo que é internacional. O que é internacional é legal, o que é nacional é deixado de lado. Então acho que é exatamente nisso que tem que ser pego. Eu acho que desde pequenos as pessoas devem ser influenciadas a gostar da própria cultura, e assim a gente pode começar a investir nos jogos nessa parte. Porque também não adianta o desenvolvedor desenvolver um jogo com, por exemplo, o Saci, que é um personagem brasileiro, e não vai vender, não vai ter um lucro, não vai ter o ganho que ele espera. Agora ele coloca um jogo com qualquer personagem que é de fora do Brasil e tem um ganho muito maior. Eu acho que é por isso também que por parte dos desenvolvedores, que eles preferem fazer com coisas internacionais, com personagens internacionais e não com os nacionais. Outro exemplo que eu vejo também com relação aos personagens nacionais é que tem alguns jogos sendo lançados com os personagens da Turma da Mônica, e isso é interessante, quer dizer, já está trabalhando aí uma cultura que vem de história em quadrinhos, né? Quer dizer, a Marvel lá fora trabalhando os personagens dela, e aqui dentro a gente trabalha a Turma da Mônica. Né? Mas... A nível da produção, já que se falou aqui de mercado internacional, qual é essa participação? É representativa na questão quando você tem uma indústria produzindo para o mercado internacional e para o mercado nacional. Vocês têm noção como é que está essa atividade? Já que nós chegamos a uma conclusão aqui que parte das nossas empresas são jovens, né? Não sei se poderíamos dizer maduras, mas são nascentes maduras. Mas essas atividades está presa ainda a prestar serviço para o mercado internacional? Olha, os canais de divulgação dos jogos agora, eles são digitais, né? A maioria dos jogos tem um canal digital de divulgação. Então, o que você acaba publicando para o Brasil, você acaba publicando também para os outros países. E isso está ficando bem interessante, porque não tem mais aquela barreira comercial do jogo que não era digital, do jogo físico, né? Então, que aí o lojista colocava lá numa prateleira só os 30 melhores jogos. Não, agora a pessoa tem um acesso a uma quantidade muito maior, por exemplo, na plataforma Steam, que é uma plataforma de distribuição digital, que é uma das maiores, e aí você tem essa popularização. Então, quer dizer, ainda tem alguns mecanismos de seleção que usam a própria comunidade para selecionar o melhor jogo, que é o Greenlight, por exemplo, e aí você tem uma divulgação maior dos produtos nacionais. Eu cito aqui alguns exemplos de jogos nacionais que deram certo aqui e lá fora. Por exemplo, você tem aí o Knights of Pen and Paper, da Behold Studios, que é bem conhecido aqui e lá fora. Você tem o Dungeon Lands, da Critical Studios. Uma pena que a Critical Studios não está mais atuando, mas quando ela atuou, ela fez um excelente game e foi bem conhecido lá fora. Então, você tem alguns exemplos de jogos desse tipo, e tem também alguns jogos da Aquiles, por exemplo, está com Ballistic agora, fez Guardiões, e tem alguns outros jogos interessantes. Então, mas você pode, citando Thorin, Aritana, são bons exemplos que estão saindo em consoles, mas aí você, voltando para o nacional, eu vejo muitas empresas pequenas que estão começando agora, fazendo outsourcing, realmente, vendendo assets, vendendo trechos de código para o exterior. Isso acontece como se fosse um aluguel da equipe. Isso é barato para quem é de fora e bom, ainda mais com dólar como está hoje, tá? E a questão também, a empresa quer colocar no Steam, mas tem que ter um jogo bom, direcionado ao mercado mundial. Essa empresa pequena, começando agora, não sabe fazer isso, então busca essas publishers internacionais para ter esse know-how. E esse caminho de como é que eu chego para ter esse know-how ainda não é tão claro. Pois é relevante esse teu dado agora, Kleber, porque o jovem que nem o Jackson, que está aqui, ele está situado dentro de uma região que é difícil acesso, até porque os negócios estão centrados nos grandes centros urbanos. Isso é uma realidade, como os negócios estão centrados no mercado internacional, que vocês já acabaram de dizer aqui. O outsourcing também é um dos fatores que faz você procurar o mercado. O que vocês têm, você, Kleber, como um profissional já atuante, maduro, um empresário já maduro, e o professor André, o que vocês têm como mensagem para esse jovem que está entrando no mercado, ou esse jovem que está estudando, ou esse jovem que deseja aprender jogos digitais, que vocês acham que isso é uma área interessante como investimento dele? Acho que sim. Deixar 2 dicas primordiais. Aprenda inglês, dê seu jeito, tá? Isso vai ser muito importante, você vai ganhar mais com isso. Sem dúvida. E faça projetos
início, meio e fim. Independente se está sendo pago por isso ou não, mas eu vejo muita gente não chegar ao fim, dar aquela barrigada no meio do projeto e largar assim. Vá até o fim, porque isso vai te dar mais maturidade para você conseguir até negociar com essas outras empresas. Jack, a tua experiência como, imagino que você com a AD4, eu acho que você colocou que é uma empresa de um pouquinho mais de um ano, né? Sim. Você já teve alguma experiência a qual você possa contar que foi negativa ou foi favorável? Tendo visto o seguinte, tem uns projetos nos Estados Unidos que eles reúnem os empresários que deram errado para que eles contem a sua expectativa, né? E o que aconteceu para que torne-se um exemplo para os demais que estão ali ouvindo. Conta a tua experiência, que eu acho que é importante para que os outros nossos alunos FRJ, das outras nossas escolas de jogos, eles possam levar como exemplo o que passou contigo. Eu acho que está tudo muito... tudo pode ser visto pela forma como você encara. Por exemplo, eu acabo passando por um projeto que não dá muito certo. Um projeto para algum cliente ou coisa assim. Você pode ver isso como uma coisa boa ou como uma coisa ruim. Claro, eu acho que toda experiência é positiva. Por quê? Quando você analisa aquele projeto, você vai poder saber aonde que você errou para começar a acertar nos próximos. E aí você vai conseguindo acertar até você conseguir chegar àquele nível que você quer. Chegar àquele nível de acertos. Eu acho que é basicamente isso. Acho que todo mundo tem que errar e é errando que você vai conseguir chegar aonde você quer, no acerto. Vamos errar, né? Até a página 1, né? Porque na página 2 errar demais é absurdo. Fala, Kleber. Uma frase para o empreendedor assim, errar é desistência. Fora isso, tá certo. Verdade. Bom, complementando aí o que o Kleber falou sobre o canal do Steam, que realmente é um canal internacional, eu tenho visto aí algumas iniciativas aí de canais brasileiros para cadastro de jogos, empresas. Por exemplo, você tem aí o www.senge.com.br, que é o Cadastro Nacional de Empresas de Jogos, que está aí sendo estimulado pela ACI Games. Você tem aí jogosdaqui.com.br, que tem também um cadastro de jogos e de empresas também, de oportunidades, né? Essas iniciativas são bem interessantes porque a indústria de jogos está começando a se alavancar, então isso aí é uma forma da gente estar integralizando isso, quer dizer, quem está a fim de fazer o jogo com quem está com oportunidade ou está com dinheiro para isso. Outra coisa que eu vejo também que está crescendo um pouco aqui no Brasil é a questão do crowdsourcing, né? Quer dizer, custear, né? Quer dizer, fazer uma propaganda. Por exemplo, você tem o Catarse, você tem o Kickstarter, que é mais internacional, você tem alguns outros exemplos aí de você lança uma ideia e as pessoas vêm contribuindo, e isso aí tem dado muito certo aí, professor, né? Nós vamos falar disso aí no próximo painel. Na realidade, já estão chamando comercial. Voltamos já. Estamos apresentando Acesso Digital. Você quer credibilidade, qualidade e retorno imediato? Então anuncie. Rádio Livre. Um ato de cidadania. Você pode fazer muito pelos pacientes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, doando sangue e plaquetas. A doação de sangue é um ato de amor ao próximo e pode ajudar muito no tratamento de nossos pacientes. Muitas cirurgias e outros procedimentos médicos podem ser suspensos por falta de sangue. Além disso, alguns pacientes necessitam de um elemento muito importante do sangue responsável pela coagulação, as plaquetas. A doação de plaquetas, embora um pouco demorada, pode ser feita com mais frequência. Em poucos dias, seu corpo produzirá mais plaquetas, repondo as que foram doadas. Torne-se um doador voluntário do INCA e ajude a salvar vidas. Rádio Livre Cidadania. Então, pode falar. O que foi esse roxo aí, hein? Meu pai me bateu. Eu não fechei a parte do dente direito. E o seu joelho? O que houve? Tá doendo. Ele me jogou no chão porque eu tirei nota vermelha. E o seu olho? O que aconteceu? Foi o vizinho que aumentou a TV pra não ouvir eu apanhando. Violência doméstica. Quando você ignora, você também participa dela. Denuncie 0800 022 0008. Comissão da Alerge de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Hoje, todos os dias, 2,5 milhões de pessoas pegam 2 conduções e só pagam uma.
E quem banca essa diferença é o governo do Rio. Com bilhete único, o trabalhador economiza no fim do mês. E as pessoas que moram longe têm mais chances de conquistar um emprego. É o governo fazendo mais por quem sempre teve menos. Essa é a maior mudança de todas. Governo do Rio de Janeiro, somando forças. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o melhor do flashback nas ondas da Livre 1440M. Recordações Livre. Apresentação, Roger Santana. Recordações Livre. A sua trilha sonora, você ouve aqui. Centenas e até milhares de jovens estão envolvidos com drogas. Há uma relação íntima entre o vício das drogas e os problemas e divisões na família. Não ponha em risco a vida e o futuro dos seus filhos. Procure dar a eles o necessário: comida, roupa, escola, presentes. Mas é preciso lembrar, isso não é o mais importante. Dê a seus filhos tempo, dedicação, disciplina e, sobretudo, amor. Rádio Livre. Ligue e participe. 2233-8822. 2233-8822. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Amigos, estamos de volta. Lembrando, como sempre, que vocês podem participar do Acesso Digital fazendo a pergunta pelo Facebook acesso.digital.1440 ou pelo e-mail accessodigital@condominiodti.com.br. Senhores, a pergunta da mesa agora está focada no seguinte: o Estado do Rio de Janeiro está numa posição nacional como terceiro produtor, né? Eu gostaria, se vocês pudessem nos posicionar mais ou menos o número de empresas que vocês imaginam que esteja atuando nesse mercado e que tipo de mercado esse jovem empreendedor ele pode começar a se focar a desenvolver, quer dizer, fazer o curso dele pensando que ele ali pode se direcionar a botar o produto dele numa parceria ou achar um anjo, enfim, onde que ele se coloca nesse mercado e que tipo de mercado é esse? Bom, falando aí dos números, de acordo com a Jedi Games, seriam 12 empresas aí no Rio de Janeiro. Eu acho que tem mais, hein? Pode ser, que esse levantamento dos empreendedores. É um levantamento mais de 2013, né, do final de 2013. E, bom, o mercado agora ele tem uma tendência de crescimento do segmento de dispositivos móveis muito forte. Teve uma pesquisa do site da Newzoo, que é conceituada, que falou, em 2014, falou que o mercado do segmento de mobile para jogos ia estar quadruplicando de 2014 a 2016. O percentual de número de jogadores, né, quer dizer, consumo. Então, quer dizer, isso deve comer uma fatia um pouco dos consoles, né, dos jogos também de PC, apesar de que o PC está conseguindo se manter. Quem está perdendo muito mercado são os portáteis, porque eles estão perdendo para o mobile, né, quer dizer, o PS Vita, né, o 3DS, né, e outros. Fazer dois à parte. O 3DS vai bem, mas a Nintendo, vendo isso, ela própria já sinalizou que pode ceder os seus personagens para usar em mobile. Existem empresas, levando para o lado do empreendedor, que estão vindo da Ásia, buscando o jogo brasileiro para levar para a Ásia, reforçar a venda lá. Isso pode ser muito bom para o Jackson, por exemplo. Exatamente. Quando a gente está tentando ver com um olhar empreendedor, você tem que ver o que realmente está em alta, o que está sendo usado. Então a gente percebe que o mercado de jogos é um mercado que vem crescendo bastante. Então, baseado nisso também, já estou reunindo com a minha equipe durante várias vezes para a gente poder começar a investir mais nessa área, trazer produtos, porque, por exemplo, o mercado de jogos ele abrange tanto o mercado infantil, que são as crianças, quanto as pessoas mais de idade que jogam também, quanto as pessoas adultas. Então a gente tem um mercado muito amplo para poder trabalhar em cima desse mercado. Então a partir daí a gente tem visto isso e estamos trabalhando para trazer produtos voltados para essa área do mercado de jogos. Inclusive, falando do mobile também, a maior parte das empresas nacionais elas têm investido em projetos para dispositivos móveis. Aqui traz um número de 75% dos projetos voltados para o mobile aqui.
para iOS ou Android. Deixando uma outra dica pro Jackson, não pensa só em jogo de entretenimento, tá? Ainda mais para uma empresa que quer se firmar. Jogo de educação para criança, jogo de treinamento para adultos, jogo para gente idosa, né? Isso tudo assim, não pensa no que é a onda, pensa no que vai ser a onda. Então, o nosso foco atual realmente está sendo voltado para a educação. Foi legal você citar esse detalhe, que o nosso foco está sendo realmente a educação, porque é uma área que a gente vê que não está sendo tão explorada quanto as outras. É muito visto jogo de ação, às vezes suspense, mas a educação eu não tenho visto, a gente não vê tantos jogos. Existe bastante. Uma outra coisa interessante também do levantamento aí da Jedi Games é que eles mostraram aqui que as empresas elas estão divididas entre entretenimento, com 49%, e Serious Games, 47%, sendo que na área da educação, 43%. Então, isso quer dizer que boa parte das empresas estão voltadas também para esse viés. Então, é uma coisa que eu achei interessante quando eu estava olhando também os jogos recentes que foram desenvolvidos, eu vi que a Jinx, lá de Pernambuco, ela tem desenvolvido jogos aí para Coca-Cola, várias empresas. Então, quer dizer, tem um ramo, né, de desenvolvimento de jogos que é um mercado bem fértil, pelo que eu estou vendo, que é o desenvolvimento de jogos voltados para propaganda, que são os adver games, ou então relacionados a algum treinamento dentro das empresas. Então, quer dizer, esse pode ser um mercado aí que, como o Jackson falou, está pouco explorado e pode ser um oceano azul, aí, como diria aí um desenvolvedor, né, um gestor. O que vocês acham no caso de simuladores? Eu vejo muito na área de óleo e gás a utilização de software de treinamento, de plataforma, de pouso de helicóptero, uma série de outras atividades que são simuladores magníficos, lindos, maravilhosos, que sai um pouquinho dessa questão do games, mas é uma área que também pode ser explorada e rica. O que vocês acham? É um excelente mercado com pouca gente atuando, inclusive alguns institutos federais parceiros, né, nossos, o Instituto Federal de São Gonçalo e o Instituto Federal de Nilópolis nos procuraram com projetos na área de segurança do trabalho, e um deles era exatamente para fazer um simulador de plataforma de petróleo para treinamento de riscos e segurança. Então, quer dizer, é uma área super fértil e com pouca concorrência, porque a maior parte das empresas investem na área de entretenimento, aí, confirmando a posição do Jackson, né? Deixar uma parte, quando a gente está fazendo essas simulações, ainda mais petróleo, gás e tudo mais, a técnica envolvida é muito maior. O jogo precisa ser muito mais redondo, não pode dar pau, então o visual, de repente, é mais importante. Então, a técnica do programador, do artista, um pouquinho mais elevada, tomar cuidado com isso. Eu diria a vocês o seguinte, eu conheço parte dessa coisa, pelo menos eu participei muito próximo, né? O que tem eu acho que no norueguês, eu acho que boa parte vem da Noruega, e são maravilhosas, as imagens são lindas, e a perfeição, no caso que você falou das plataformas, são perfeitas, as ações são perfeitas, realmente eu acho que é um mercadão para ser explorado. Agora, o que eu diria a vocês o seguinte, pergunto a vocês, o que o games tem de inovador? O games? Hein? O game, ele... Nos diga. O que ele tem de inovador? O que ele tem de tão inovador? É só jogos, vamos nacionalizar, enfim, plataforma nacional. Você acabou de falar que a questão de que lá fora está começando a traduzir para o português, quer dizer, vamos ter uma invasão lá de fora aqui, porque realmente somos um mercado imenso. Enfim, o que nós temos de inovador que dá para nós nos colocarmos bem nesse mercado? Bom, a gente é um povo bastante criativo, acho que nesse ponto a gente consegue desenvolver ideias diferentes, né? O mercado aí do Brasil, ele consegue... A gente também está num momento que é um momento de jogos indie, ou seja, as pessoas estão aceitando jogos com uma qualidade não tão grande, não AAA, que seria aquele jogo super desenvolvido. Então o mercado ele está aceitando, é um momento assim único, eu acho, dentro da indústria de jogos, do desenvolvimento, em que o mercado aceite que pequenas equipes de 3 ou 4 desenvolvedores desenvolvam um jogo com uma ideia interessante e que de repente ele nem está finalizado e já está sendo divulgado, já está sendo vendido, quer dizer, é o Early Access Game, né? Uhum. Então é nesse sentido da aceitação do mercado de jogos 2D também, não só 3D, porque o mercado estava bem resistente a jogos 2D há um tempo atrás, antes dos mobiles, né?
com a chegada dos mobiles melhorou isso. Então, nesse sentido, o jogo 2D ele é um pouco mais barato de ser desenvolvido porque requer menos recursos. Então, acho que é aí que a gente tem a oportunidade de entrar nesse mercado e se fixar com esses jogos com equipes pequenas, já que a nossa indústria aqui de jogos ela está começando. A maior parte das empresas ela começou a se desenvolver em 2009 para cá. Então, quer dizer, tem umas empresas assim muito jovens, tem algumas mais antigas, 1999 e tal, mas se você for comparar com os Estados Unidos tem 30 anos, a França tem 30 anos também, né, de desenvolvimento de jogos na nossa frente. Então, a gente tem que trabalhar com essa vantagem de valores, né? Que a gente não tem tantos recursos. Né? Agora, eu queria complementar também a fala do André, no seguinte, não tanto em inovação, mas na parte dos jogos mesmo. Porque é o seguinte, quando a pessoa começa a jogar um jogo, ela cria uma paixão por aquele jogo. Então ela quer jogar mais, ela pega o telefone dela e começa a jogar ali também. Ela chega numa rede social, em qualquer outro lugar que tem esse jogo, vai jogar esse jogo também. Então eu acho que o crescimento desse mercado, o valor que é atribuído aos jogos, está exatamente nisso. O jogo ele te entretém. Então as pessoas cada vez mais, quando gosta de um jogo, vão jogar mais e mais e tem aquela paixão por aquele jogo, passa pro amigo. Só para finalizar, acho que isso está perfeito. Assim, jogos em si não são inovadores. As pessoas se divertem desde antes de inventar a eletricidade. Então as pessoas brincam, tá? O que a gente tem hoje, então, é essa abertura do Brasil em nível mundial. Então tá todo mundo muito equilibrado. O cara que tá lá na França não quer saber se aquele joguinho que ele tá se divertindo veio da Noruega ou do Brasil. Então, se somos um povo criativo, essa é a hora da gente mostrar essa criatividade com produtos de qualidade, bem sem acabados. Sem dúvida, isso aí, parabéns. Eu quero só observar um detalhe. Fizemos um estudo também desse mercado onde que está situado o FRJ Campus Paulo de Fronten. Nós também observamos que numa cidade próxima, no município próximo a Paulo de Fronten, tem lá um projeto de 3D, animação, e também tem um projeto de cinema. Essas coisas, o games, na realidade, é um crescimento desse processo de animação, é uma prosperidade de cinema, o que está se acontecendo lá, ou não tem nada a ver? Não, o game ele está dentro da área do audiovisual e ele tem sido reconhecido como uma nova mídia de expressão. Então, quer dizer, ele entra nessa seara aí e é muito interessante que essa iniciativa aí também do Monzo lá na Barra do Piraí esteja se desenvolvendo, porque eles vão estar formando aí animadores que podem estar atuando junto com os desenvolvedores de jogos ali de Paulo de Fronten, que não estão tão distantes. Então, na realidade, tudo isso aí só vai colaborar para alavancar o desenvolvimento dos jogos e também de outra coisa que o pessoal vem trabalhando também lá no Instituto é a questão de transformar um filme, por exemplo, do cinema de Guerrilha da Baixada ou de outras iniciativas de cinema para dentro do jogo. Então é um fenômeno de transmídia, de você usar uma mídia e depois você faz um jogo que já é uma outra mídia e você tem aí várias mídias trabalhando o mesmo tema ou o mesmo projeto. Complementando, a indústria de animação do Brasil ela é um pouco mais sedimentada, um pouco mais antiga, desde a década de 80, e se você é um empreendedor hoje e está querendo trabalhar com jogos, você tem que buscar essa transmídia, você tem que ir ou atrás da propriedade intelectual da API que já existe ou criar a sua própria. Quando você fizer o seu jogo, pensa nisso, Jackson. Pensa na história em quadrinho, pensa no filme, mesmo que seja um jogo pequeno, mas pega Angry Birds, por exemplo. Hoje ele ganha muito mais dinheiro com pelúcia do que com o jogo em si. É verdade. Bom, só comentando, tá, o Jackson, ele representa todos os nossos futuros empreendedores que estão aí, né? Então, a todos os empreendedores, quando se fala Jackson, são vocês. Eu quero só retornar ao seguinte, para quem desejar ouvir o Acesso Digital, vocês podem fazê-lo pelo site da Rádio Livre, am.com.br, ou fazer também pelo Facebook, que é o acesso.digital.1440. Vamos tomar um cafezinho novamente e já voltamos. Estamos apresentando Acesso Digital. Sabe o que acontece quando um carro bate em uma moto no trânsito? Para-choque, para-brisa, uma tonelada de lataria se choca contra um corpo humano. Pare para pensar. A vida é mais frágil sobre duas rodas. Dirija também pelos mais frágeis. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar.
Consciência no trânsito, um pacto pela vida. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Enfrentar o crack, compromisso de todos. No Rio de Janeiro, o Governo Federal, em parceria com o Estado e municípios, dá início às ações do programa CRAC. É possível vencer. A capacitação de profissionais em prevenção já começou. Para o tratamento, ampliação dos serviços de saúde e assistência social para usuários e familiares. E na segurança, reforço ao policiamento nas áreas de tráfico de drogas. Mais informações em brasil.gov.br. CRAC. É possível vencer. Governo Federal. A família Luz. No episódio de hoje, Regina Luz assalta a geladeira. Assaltando a geladeira de novo, mãe? Mas eu só abri e fechei a porta. Esse é o problema. Toda hora você faz isso. Pelo menos eu não engordo. É, você não, né? Mas a nossa conta de luz, sim. Sabia que abrir a geladeira toda hora e guardar comida quente aumenta o consumo de energia? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Meu nome é Pedro. Eu tenho 4 anos. E moro com meus pais. Mas meu pai não tem muita paciência comigo. E tipo assim, fica bolado às vezes. Cara, me bate mesmo. Sinistro. Ele acha que mesmo com 4 anos eu tenho que agir como um adulto. Quem sabe quando eu crescer, isso acaba. A violência contra a criança vai muito além da infância. Diz que criança dá alerge. Ligue 0800 023 0007. Alerge. Aqui você tem poder. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Rádio Livre, 1440 AM. Voltamos a apresentar Acesso Digital. De volta, vou colocar 2 perguntas à mesa e, obviamente, observando, nós estamos no último painel, então vamos ter que objetivar bem as nossas respostas. Quais são as ferramentas mais usuais hoje nos games? Pois é, de acordo com o levantamento aí da Jedi Games e também que a gente vem usando no Instituto Federal, a ferramenta mais usada para desenvolver os games é a Unity 3D. E, de acordo com o levantamento, são 80% das empresas estão usando essa ferramenta. Tem outras engines, você tem aí, por exemplo, a UDK, né, com 5%, quer dizer, um número muito menor. O Game Maker com 6%, são ferramentas mais fáceis para 2D. E quer falar alguma coisa? Só para... Não sei de quando foi esse levantamento, mas a gente teve mês passado, a UDK agora é gratuita, várias outras ferramentas ficaram gratuitas também, então eu vejo um movimento das empresas, no mínimo, para testar essas ferramentas depois da gratuidade. Então esses números, dependendo de quando foi feita a pesquisa, já estão um pouco desfasados. Tem que experimentar, testar agora, né? Depois que todo mundo ficou gratuito. O Kleber tem razão no sentido de que há pouco tempo, né, quer dizer, em 2014, aí, mais ou menos no início, para o meio de 2014, como a Unity estava ganhando um mercado muito grande aí na área de ferramentas para a construção de jogos, a CryEngine jogou pesado e está colocando um preço aí de $9 por mês, e a UDK também tem uma versão gratuita e tem uma assinatura aí que está na faixa de $15. Então, quer dizer, o que está acontecendo agora é que o desenvolvedor brasileiro ele está tendo muito mais acesso às ferramentas, não só o brasileiro, mas todos eles, internacionalmente também. E essas ferramentas, elas estão boas e baratas. Então, quer dizer, mais um motivo para o desenvolvedor brasileiro iniciar o desenvolvimento de games agora. O mercado está aceitando coisas assim, não está tão exigente com relação à qualidade gráfica, e as ferramentas estão baratas. Então, gente, esse é o momento para desenvolver. Pelo que você está dizendo, professor André, o Kleber também está confirmando, ao jovem que nem o Jackson, que ele veio de uma linha, de uma formação diferente ao que está aí do Games, né, que é bem direcionado ao projeto. E você sentiu alguma diferença, Jack, ao se deparar numas ferramentas totalmente estruturadas para o curso? Olha, não tanto. Pelo fato do seguinte, quando você gosta muito de uma coisa, você acaba já indo buscar ela, né? Então eu já gostava de games, e eu, como muitos dos meus colegas também, já programava, já trabalhava com a Unity e outras ferramentas. Então, quando a gente começou a gente
trabalhava antes com software e outras coisas. Então, quando a gente começou a pegar esse tipo de ferramenta, não foi tão complicado de mexer, não teve uma mudança assim muito grande. Só foi muito legal, assim, que todo mundo começou a usar e exatamente usar essas ferramentas para fazer jogos. Professor André, então ele está te confirmando isso tudo que você está falando aí, tá fácil. Eu não sei se é fácil comprar, mas que tá fácil de usar, tá, né? Elas estão ficando mais acessíveis e também com mais tutoriais. Você tem uma quantidade muito grande agora de informação na internet que facilita, né? Outras ferramentas aí, mais aí da edição de gráficos, né? Da parte de assets, né? Gráficos. Você tem aí o pacote da Adobe sendo usado por 80% das empresas e o Blender, que é um software de desenvolvimento 3D, né? De assets 3D, né? De personagens, cenários e tal, está sendo usado aí por 36%. Então, quer dizer, é um software bom, de uso gratuito, então mais uma oportunidade aí. E outro detalhe também é que a maioria dessas ferramentas tem ou é gratuito para estudante ou tem algum desconto. Então, isso é um ganho para o estudante. Ele ele busca mais. Bacana. Kleber, tem uma pergunta aqui para você. Bem direcionado. Vou dizer o seguinte: por mais que nós estejamos analisando aqui que a maioria, boa parte das empresas que estão no mercado nacional são empresas jovens de 1 a 5 anos de idade, né, de atuação, você acha que ao jovem que quer empreender, essa situação econômica que nós estamos, essa questão, nós estamos aqui sabendo que hoje o FRJ, apesar que está no interior do nosso estado, as outras escolas que estão aqui, que também são particulares ou não, que também são custos que não são lá muito baratos, tá no momento deles investirem nessa área, e investirem nesse conhecimento e essa forma que nós estamos trabalhando aqui, deles se inserir nesse mercado. Você acha que o momento é esse? O momento é esse. Eu acho que se o aluno jovem está estudando agora, manter focado, assim, apesar de ser uma área de entretenimento, a gente está falando de jogos, a gente não joga no dia a dia, deixar isso claro, tá? O cara vai ter que estudar muito para ser um profissional. Com isso, ele vai ter ferramentas não só para produzir jogos, mas softwares, artes em geral, e com isso ele vai conseguir se manter no mercado. A gente está vendo o próprio país investindo muito nisso. Se você procurar editais, estão saindo muitos editais do governo mesmo. Então, assim, está estudando, mantém foco, porque o momento é esse mesmo. Nós temos aqui um estudo dizendo que 75% dessa indústria nacional o faturamento de 2014 foi um total de 240 mil ao ano. Isso é um número muito representativo. O que vocês acham? Pois é, isso aí mostra o início, né? Quer dizer, de uma indústria, quer dizer, a indústria está crescendo, mas ela tá pequena ainda em termos de faturamento. Então você tem aí só 20% das empresas aí nacionais com faturamento até 2 milhões, que já é um faturamento um pouco melhor. E 4% das empresas que são as mais antigas, né? A Hoplon, por exemplo, a Jinx, né? Que são bem antigas, que estão faturando aí um valor talvez maior do que esse. Então isso quer dizer, é um segmento que está crescendo, está com muitas entradas entre 2009 e 2013, aqui pelo que eu estou podendo visualizar, de 15 a 20 empresas cada ano entrando no mercado. Então a concorrência está aumentando e as vagas também para os alunos, né? Claro. E se você quer se manter, procura o Sebrae, procura alguma coisa assim para estar no mercado daqui a 5 anos. Excelente, bacana. É muito bacana mesmo. Eu vou ler aqui um e-mail mandado pelo André Rodrigues de Volta Redonda. Ele observa o seguinte: ele é da OnByte, formação profissional, e ele destaca que está se organizando o Dia Internacional de Animação em Volta Redonda. E obviamente está dando parabéns pelo acesso digital. E a pergunta dele está no seguinte: como estão os jogos digitais em nossa região sul-fluminense? Tem projetos em andamento? Como estão as oportunidades para os jovens que querem trabalhar com games? É a pergunta dele. Pois é, o que acontece? Eu participo de uma lista e de uma associação que é dos desenvolvedores internacionais de jogos, IGDA, e nessa associação, que é uma lista, você pode procurar aí no Facebook IGDA-Rio e se cadastrar. Eles, a cada semana ou a cada 2 semanas, eles costumam postar vagas para desenvolvedores de jogos na área de artes gráficas, programação. Então, quer dizer, acho que é uma boa porta de entrada aí para quem está querendo começar. E tem outros canais aí, tem a AC Games, o site da AC Games, vários outros lugares que você pode estar procurando. Procurar Abra Games também é bom. Abra Games, claro. Gente, olha só, infelizmente estamos chegando ao final do Acesso Digital. O painel hoje é Tecnologia e Negócios. Convidamos a toda segunda-feira vocês
acessarem pelo rádio livream.com.br ou acesso.digital.1440. Lembrando que o Jackson solicitou aqui ao professor Samuca e o professor Iso para não dar falta no dia dele hoje, que ele veio ao Rio de Janeiro participar do Tecnologia. E novamente agradeço a presença do professor André Brasil, ao nosso amigo Kleber Júnior, ao nosso querido empreendedor Jackson Ferreira, e estamos sempre à disposição para novos temas que vocês quiserem voltar a falar sobre jogos digitais. Então, uma boa tarde a todos, até a próxima segunda-feira. Bye, bye. Bye, bye. Boa tarde. Acesso Digital. De segunda a sexta, a partir de 13h. Cada dia um tema diferente. Acesso Digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui, na 1440 AM.